Bem, amigos, a passagem das Escrituras Sagradas para a qual eu desejo chamar a sua atenção nesta noite está aqui neste Evangelho de João, no capítulo 3, e este dos mais famosos versículos, o versículo de número 16. Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 3, este versículo de número 16, essas palavras tão gloriosas, tão profundas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que palavras tão tremendas, que palavras tão gloriosas. Amigos, este versículo de número 16, aqui no centro do Evangelho, é o ápice do amor de Deus por seres humanos. Quando Deus deu o seu Filho, Ele deu aquilo que mais precioso Ele possuía. O braço do amor de Deus não poderia ter sido estendido mais longo do que isso, de dar o seu Filho amado a pessoas como você e eu nesta noite. Que palavras, que declarações tão profundas. Somente Deus conhece o amor de Deus. E que este amor seja derramado sobre nós pelo seu Espírito nesta noite, neste local, conforme este amor é pregado. E que corações duros nesta noite sejam derretidos pela contemplação do amor de Deus. E que almas necessitadas clamem a Deus e que necessitam deste amor e da salvação que vem por este amor, nesta noite o busquem e o recebam de todo o coração. Ouça essas palavras comigo mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo de número 16 é uma fita métrica, porque esse versículo de número 16 nos dá a medida de algo que parece não ser possível ser medido. O título desta mensagem nesta noite é Amor Imensurável Medido, ou o amor de Deus e a medida deste amor. O amor de Deus medido por estas palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Permita que estas palavras tão repetidas, tantas vezes lidas, reverberem sua alma, pulem, saltem destas páginas diante de você. Que Deus tenha amado pessoas como você e eu de tal maneira. Isso não é algo pequeno. Isso não é algo pequeno, queridos. O amor de Deus pode ser medido, um amor tão grande. Deus amou o mundo de tal maneira. Bem, este versículo nos dá uma fita métrica, e com esta fita métrica nós podemos medir, assim por dizer, as dimensões do amor de Deus. Este versículo mede nesta noite, diante de cada um de nós, essas dimensões gloriosas do amor de Deus por sua criatura, por homens e mulheres que Ele criou e um dia se rebelaram contra Ele e se afastaram dEle de tal maneira. Veja, por exemplo, esta fita métrica do versículo 16. Ela mede a largura do amor de Deus. Ouça essas palavras. Porque Deus amou o mundo, essa é a extensão do amor de Deus. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de pessoas de todas as naturezas e culturas possíveis. O amor de Deus alcança o Brasil. O amor de Deus não foi só pelos judeus ou por Israel. O amor de Deus é por pessoas em toda parte, em cantos remotos, em todas as épocas, em todas as culturas. Porque Deus amou o mundo, esta ideia. Pessoas de todas as nações, homens e mulheres em toda a cultura e em toda a época. Então esse versículo também nos dá a altura do amor de Deus. Está aqui, quão alto, quão grande é o alcance do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Que palavras! A altura deste amor alcança o próprio céu e chega aqui até na terra. As duas extremidades deste amor de Deus vêm do céu até a terra. Que maravilha pensar sobre isso, meus amigos. Que Jesus Cristo tenha descido do seu trono de glória e vindo a este mundo. Essa é uma demonstração de interesse, não é? Essa é uma demonstração de amor verdadeiro, real. E deixado o seu trono de glória nos altos e se importado com pessoas como você e eu. Este é um amor tão grande que vem do céu à terra. E dessa fita métrica deste versículo nos mostra a profundidade deste amor. E ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, que profundidade, esse amor alcança pecadores no esgoto e na vala do pecado. Ele vai lá no fundo para resgatar o mais vil dos pecadores. É um amor tão grande, não é um amor que é demonstrado apenas a boas pessoas, pessoas polidas em sua própria ideia. É dedicado também a pessoas que não consideram qualquer mérito ou valor em si mesmo. Na verdade, esse é o passo inicial para conhecer o amor de Deus, a profundidade do amor de Deus a todos os tipos de pecadores, a você e a mim também. Que amor tão profundo, o amor de Cristo Jesus. E nós lemos que este amor tão grande é um amor imensurável. Aqui está a medida do amor de Deus, tão abrangente, alcança o mundo inteiro em todas as épocas, tão alto, tão grande, se estende do céu à terra para trazer o Salvador, tão profundo, tão maravilhoso, que limpa a mais profunda mancha e alcança o mais vil dos pecadores, o coração mais destituído, e perdoa os maiores pecados. Que amor é o amor de Deus demonstrado por nós. Mas ainda há algo mais interessante neste texto tão conhecido. Eu gostaria que você atentasse para isso. Neste pequeno versículo incrustado neste maravilhoso Evangelho, ele foi moldado de tal maneira na mente e na sabedoria de Deus, que é um versículo que tem sido chamado de a pequena Bíblia de Deus por Lutero. Aqui está toda a mensagem do Evangelho contida em pouquíssimas palavras. Quem jamais poderia anunciar uma mensagem tão vasta em tão poucas sentenças, não é? Observe o que está escrito aqui por alguns momentos. Há 5 pares de palavras unidas aqui, e elas estão totalmente relacionadas. Há 10 palavras principais deste versículo que estão correndo ao longo dele em pares, juntos. Primeiro, nós lemos sobre 2 pessoas da Santa Trindade, Deus, o Senhor Jesus, Deus e seu Filho. Não é difícil entender o relacionamento entre Deus, o Pai e o Filho, não é? O Pai envia o Filho a este mundo, o Filho é enviado do Pai para salvar o seu povo. Então nós lemos o segundo par de palavras aqui, amou e deu. 2 coisas que Deus fez: Ele amou e Ele provou o seu amor, dando algo para mostrar este amor. E nós temos terceiro par aqui, o mundo e aquele. 2 lugares para onde Deus enviou o seu Filho, para o mundo de pessoas como um todo e para indivíduos, deixe-me ser redundante, individuais, o mundo e aquele, aquela pessoa. Então nós temos aqui um quarto par, creia e tenha. Isso tem a ver com a obra de Deus na vida de uma pessoa, porque crer é ter ou receber, e para receber de Deus é necessário crer. Em quinto lugar, nós temos essas palavras tão tremendas: pereça e vida eterna. Que contrastes, não é? Perecer no julgamento de Deus sobre aqueles que têm resistido este convite para viver e se apegado aos seus pecados. Vida eterna, perdão e paz, vida após a morte, vida com Deus deste lado da eternidade e vida para além do túmulo. Que palavras tão contrastantes! Não é curioso perceber? Não há nada à toa na palavra de Deus. Aqui está a mini Bíblia, o Evangelho contido em poucas palavras. Bem, eu quero considerar nesta noite, nos poucos minutos que nós temos, esse grupo de palavras. Eu gostaria que você atentasse comigo com a tua Bíblia aberta e o teu coração também. Ouça essas palavras, porque Deus, essa não é uma pergunta, essa é a conclusão de um raciocínio. João, pelo Espírito, desenvolve essas palavras, falando sobre o encontro do Senhor Jesus Cristo com aquele homem Nicodemos. E a conclusão do Senhor Jesus Cristo é este porquê, uma afirmação: assim sendo, ou desta maneira, porque Deus amou o mundo. Bem, quem amou aqui? Deus amou. Por que Deus amou? Vamos começar fazendo perguntas para melhor entender esse versículo. Deus amou porque Ele é amor. E amar é algo natural em Deus. Deus é amor, nos diz o próprio apóstolo João, lá na sua primeira carta. Mas amigos, você sabe o que isso significa? Que Deus é amor. Isso significa que Deus, da palavra de Deus, é o verdadeiro Deus.
Isso significa que Deus não é uma energia, uma força abstrata, incompreensível, impessoal, porque uma força impessoal, energia, não possui sentimentos, não pode amar. Isso nos ensina que Deus é pessoal e não uma energia universal, e no fim da nossa vida nós vamos ser absorvidos por tal energia. Ele é pessoal, e o fato de que você e eu temos pessoalidade, podemos nos comunicar e amar, expressar sentimento e transmitir ideia, significa também que aquele que nos criou a sua imagem e semelhança é um Deus pessoal que pode ser buscado, estudado e conhecido. Este é o Deus da palavra de Deus, não uma mera energia abstrata, distante, ele lá e nós aqui, mas um Deus que olha sobre nós, um Deus que falou neste mundo, um Deus que deve ser buscado e conhecido. Esse é o Deus da palavra de Deus, porque Deus amou. Deus amou. É muito interessante pensar sobre isso. Como é o amor de Deus? Especialmente quando nós pensamos que Deus é um espírito que não possui corpo, cabeça, tronco ou membros como você e eu, nem sangue correndo em veias ou um estômago para sentir um friozinho ali. Como pode ele amar ou sentir Deus amar? Bem, amigos, nós lemos em muitas passagens das Escrituras sobre os sentimentos de Deus. Há em vários lugares essas afirmações. Os sentimentos de Deus. Nós lemos, por exemplo, na Bíblia, sobre a ira de Deus contra o pecado, que ele se ira contra o pecado e o pecador que permanece no pecado. Mesmo no Antigo Testamento nós vemos sobre o amor de Deus tão grande. Às vezes as pessoas nécias e tolas, porque não conhecem a palavra de Deus, levantam seu dedo para cima e dizem: este Deus do Antigo Testamento, ele é tão diferente do Deus do Novo Testamento. São duas divindades. Veja, aqui está um Deus que pune o pecador e que destrói cidades, mas aqui no Novo Testamento parece que é um Deus que ama. Será que nós não conhecemos a palavra de Deus? E ali nós vemos, naquelas passagens das Escrituras no Antigo Testamento, expressões tão magníficas e belas e poéticas e reais do amor de Deus. Há um texto ali na palavra de Deus, onde nos é dito: com amor eterno te amei, e antes da tua existência te chamei. Está lá em Jeremias. E quando nós contemplamos a lei de Deus, sobre os sacrifícios que deveriam ser oferecidos, nos é dito que o bezerro não poderia ser cozinhado no leite da sua mãe. Será que isso não é uma expressão de amor? Há tanto do amor de Deus manifesto, o próprio fato de preservar o seu povo, de estender a sua mão sobre uma nação tão dura, tão dura. O amor de Deus está manifesto em toda parte, porque Deus amou. Como é o amor de Deus? Bem, o amor de Deus não é como o nosso. É muito difícil às vezes pensar sobre o amor de Deus se nós começarmos a compará-lo com o nosso amor. O nosso amor, por exemplo, é baseado em interesses, não é? Interesses muitas vezes egocêntricos. Precisa ser regado o nosso amor nos relacionamentos, no casamento, nas amizades. Você não pode deixar o amor parado, ele precisa ser expresso por palavras, por gentilezas, senão o amor murcha e o amor mingua. Nosso amor é frágil, pode ser alterado, às vezes diminui e precisa ser reaquecido novamente, mas o amor de Deus é um amor eterno, o que significa dizer que ele é permanente, ele não está aumentando a cada dia, ele é tão grande, tão perfeito. Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Na eternidade passada ele decidiu salvar. Na eternidade passada o amor de Deus se manifestou. Ele não falha. Quando ele decidiu salvar, ele não ficou apenas parado em sentimentos, ele tomou uma atitude, uma ação. O amor de Deus é fiel, é constante, não murcha, é contínuo. Porque Deus não muda, assim o seu amor não muda. Somos nós que mudamos, somos nós que nos afastamos dele. Mas o seu amor é tão tremendo, tão contínuo. Mas o fato, amigos, de que Deus é amor, deixe-me dizer isso logo de início, não significa que Deus é somente amor. Deus também é justiça e retidão. Deus também é santidade. E o fato de que Deus é amor não significa também
que o seu amor seja maior que a sua justiça ou maior que a sua santidade, e que ele se esqueça de nossos pecados antes desses pecados terem sido confessados e abandonados. A justiça de Deus e a santidade de Deus são tão grandes, tão eternas quanto o seu amor, porque a justiça de Deus e o amor de Deus são santos. Santidade, esta glória que emana de Deus, e todos os seus atributos que emanam dele, emanam em santidade. A justiça de Deus é santa, o amor de Deus é santo, a bondade e a misericórdia de Deus é santo. Deus não pode simplesmente abraçar pecadores antes de perdoá-los. Deus não pode simplesmente levar pecadores para o céu antes de ter enviado o seu Filho a este mundo para pagar no lugar dele a justiça que a sua lei demanda por nossos bilhões de pecados contra a luz e a verdade. Deus deve ser consistente consigo mesmo, porque Deus amou. Você percebeu isso? Foi Jesus Cristo quem disse isso. O que Jesus Cristo disse foi Deus, ele nos diz, quem amou o mundo, não o mundo que tenha amado a Deus. O texto não está dizendo porque o mundo amou a Deus de tal maneira que Deus se sentiu tão tocado que decidiu salvar o mundo que tanto amou a ele. O amor estava todo do lado de Deus. Deus amou. A origem, a fonte e o início esteve nele desde a eternidade. Deus amou, e a mensagem da Bíblia não é sobre o ser humano em busca de Deus. Quando você for ler e estuda essas páginas, que você vê aqui o ser humano correndo atrás de Deus e Satanás o impedindo, não, você vê o contrário, o homem se afastando mais e mais de Deus e Satanás só ajudando. Mas você vê ao mesmo tempo Deus enviando seus mensageiros para salvar homens e mulheres necessitados. Essa é a história da humanidade, essa é a história da palavra de Deus. Que Ele tem enviado o seu Filho a este mundo e descido a este planeta e tomado um corpo e uma natureza humana e cumprido toda a justiça que o próprio Deus demanda em sua lei no lugar daqueles que haveriam de ser salvos, e agora reconciliando homens e mulheres consigo mesmo em todas as épocas, em todos os períodos da história, e os trazendo ao céu e à sua glória. Isso é uma obra de Deus e não uma obra humana. Foi Deus quem amou o homem, foi Deus que fez algo, foi Ele que amou e não nós. O amor estava todo do lado dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, esse é o objeto do amor de Deus. Não o mundo das cachoeiras e dos passarinhos e dos minerais e vegetais, mas o mundo de pessoas. Será que às vezes, como eu, você se pergunta, o que é no mundo que tenha atraído a atenção de Deus? Para mim não há nada amável, atrativo nessa cultura humana. Talvez para você também, você se choque a cada dia e se torne perplexo ao observar o comportamento dos seres humanos. Quão vis nós conseguimos ser, e quão duros e resistentes, e que paradoxo é a humanidade, né? Capazes de construir coisas tão belas e ao mesmo tempo destruir todas as coisas. O que é de atrativo no ser humano? Que Deus tenha olhado do seu trono no céu sobre nós e amado. Amigos, isso é algo maravilhoso. Não há nada de amável neste mundo. Ele olhou do céu, homens e mulheres em sua inimizade contra ele, pessoas rebeldes e autodestrutivas, homens e mulheres que têm desprezado as suas leis no coração e se afastado e culpado a todo mundo, menos a si mesmo. Mas Deus amou. Como poderia Deus ter amado pessoas como nós? Quando Ele precisa condenar e nós merecemos essa condenação, como Ele poderia amar pessoas rebeldes? É difícil para nós pensar sobre isso, não é? Esse é o maior problema diante de toda a teologia, que um Deus justo que deve punir o pecador, ao mesmo tempo tenha amado pecadores. Que paradoxo, que palavras tão tremendas, que Deus tenha amado. Esse mundo não poderia ser a fonte do amor de Deus. Essa fonte foi aberta na eternidade passada, e a única maneira que eu tenho minha pequena capacidade de compreensão, de entender esse amor de Deus a olhar sobre mim e sobre você, é simplesmente chegar à conclusão de que Ele não me amou como eu imagino Ele ter me amado, porque Ele não pode amar o pecado.
mas Ele amou aquilo que Ele haveria de fazer em mim. Ele amou o resultado de sua obra em minha vida. E Ele me viu como seu filho transformado. Ele amou o seu filho naqueles homens e mulheres que Ele iria salvar. Homens e mulheres transformados por Ele. Ele amou o resultado de sua obra. E Ele viu que aquilo que Ele criaria em homens e mulheres que Ele salvaria seria muito bom. Como Ele viu no início de todas as coisas ao criar este universo, os nossos primeiros pais. Foi assim que Ele amou pecadores como nós. O objeto deste amor é este mundo, pessoas de todos os grupos étnicos e culturas, de todas as formações sociais. Amigos, ninguém que se entregue ao Senhor em verdadeiro arrependimento está excluído deste amor de Deus. Deus amou, veja esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Às vezes, para pensarmos sobre esse amor de Deus, nós não podemos pensar sobre ele como um sentimento estático, um mero sentir. O amor de Deus não é um sentimento estático como o nosso. Talvez o nosso amor seja assim, fique apenas no sentir fazer o bem, não é? Na apreciação de algo. Mas o amor de Deus não é um sentimento estático, porque nós lemos aqui que Ele fez algo para demonstrar este amor, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele fez algo, que Ele deu o seu Filho amado. Se eu posso pensar nisso em termos humanos, esse amor de Deus é tão grande e tão intenso que Ele não pôde contê-lo em si mesmo. Ele precisou manifestar e materializar este amor. Ele precisou expressar esse amor que Ele teve por homens e mulheres como nós. Então uma oportunidade se levantou quando Ele poderia demonstrar este amor. Quando Ele olhou de seu trono sobre a raça humana e a viu tão presa, tão dominada. Nós lemos sobre o nascimento de Jesus que o povo que andava em densas trevas viu uma grande luz. E foi no pior momento possível para cumprir as suas promessas que Ele enviou o Salvador a este mundo. O presente de Deus mostra a intensidade e a medida do amor de Deus. Aquilo que Ele ofereceu mostra o caráter do seu amor, que Deus amou o mundo de tal maneira, e o que Ele deu, um anjo, um querubim, um serafim, o seu próprio Filho unigênito. Que amor tão grande! Que amor tão maravilhoso é o amor do Senhor Jesus Cristo. Considere o que Ele fez. Ele deu o seu Filho unigênito, isto é, Ele deu a si mesmo. Ele mesmo veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo. Ele deu aquilo acima de qualquer coisa que Ele poderia dar. Ele veio Ele mesmo na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, Deus eterno, a segunda gloriosa pessoa da Santa Trindade. Ele desceu a este mundo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, o apóstolo Paulo, ao pensar sobre isso, ele expressa essas palavras sobre Jesus Cristo e o amor de Deus. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Não poupou o maior dos esforços possíveis e entregou o seu Filho amado para a cruz do Calvário, para morrer daquela maneira. Quem jamais faria isso? Entregar o seu próprio Filho para uma morte como aquela. Eu não consigo às vezes entender, tendo duas filhas, e talvez você não. Você entregaria o seu filho amado e querido, a sua filha, para algo assim? Eu posso muito bem entender quando um pai envia um filho, um médico, no exército, por exemplo, para servir aquele exército ajudando pessoas numa guerra. E talvez, se ele morrer ali, será uma morte honrosa. Mas enviar o seu filho amado para ser desprezado, para ser torturado e cuspido e banido da sociedade por aqueles por quem ele amou e veio entregar a sua vida, sabendo que isso aconteceria. Isso é um amor consciente, um amor tão grande, um amor real, que Ele enviou o seu próprio Filho amado para ser morto e desprezado e torturado daquela maneira. Que amor tão grande! O amor do Salvador. Ele nem mesmo poupou ao seu próprio Filho, e entregou o seu Filho
o deu para a morte de cruz. Ele nasceu sabendo que iria morrer. O texto não diz que Deus amou pecadores e estalou seus dedos e salvou todos eles de uma maneira, de uma vez e de repente. Havia uma condição, amigos. Havia uma condição para o amor de Deus. Deixe-me te dizer uma coisa: salvar pecadores não é algo fácil, nem mesmo para Deus, se eu posso assim dizer. Ele não poderia simplesmente estalar os dedos e perdoar, e varrer os nossos pecados para baixo do carpete e nos abraçar, como se nós jamais tivéssemos pecado. Ele precisa permanecer justo, e a sua lei, que foi tão violentada por nós em pensamentos e palavras e atitudes, cada um daqueles 10 mandamentos para o nosso bem, que nós desprezamos, aquela lei precisaria ser restaurada e o pecador punido. Como pode Deus, então, amar pecadores que Ele deve punir e lançar nas chamas eternas? A solução para esse problema foi resolvida vindo Ele mesmo a este mundo e se tornando um homem, e como um representante de homens e mulheres, Ele levar sobre o seu corpo e a sua alma a punição da lei quebrada, o castigo e a miséria e o inferno que nós merecemos, para assim punir o pecado em Jesus e assim salvar pecadores e os amando. Esse é o amor de Deus. Há uma condição, e essa condição é que Jesus viria. Não se deixe enganar por essa balela de amor incondicional. O amor de Deus não é incondicional. O amor de Deus é condicional, e a condição é que seu Filho devesse vir a este mundo, e se Ele não viesse, não haveria salvação. E do nosso lado, esta condição é arrependimento e fé completa no Senhor Jesus Cristo, para o Calvário, enviado para morrer, enviado para sofrer daquela maneira, uma vida perfeita e sem pecado, como representante daqueles que um dia buscariam em Jesus Cristo, em seus méritos, crédito diante de Deus, enviado para a cruz do Calvário, enviado para ser desprezado e maltratado voluntariamente. Amigos, nele há vida e perdão, nele há tudo o que nós necessitamos para receber o amor de Deus. Mas em caso que você ache ou comece a pensar em sua mente de alguma maneira que isso foi injusto, e que Deus não poderia ter torturado e crucificado um homem injusto e perfeito no lugar de pessoas imperfeitas, e no momento que você se levante em tua mente pensamentos de injustiça, ouça, quem está falando é o próprio Jesus Cristo, quem está dizendo estas palavras. Aquele que veio para morrer é o mesmo que diz: o meu Pai me enviou e eu vim pelo meu Pai para morrer. Ele se entregou voluntariamente para sofrer e morrer, para salvar. Que amor tão grande! O amor de Deus, quão profundo, quão real, quão incomparável. Não é um amor incondicional, é o ponto mais alto da demonstração do amor de Deus, que Jesus Cristo viria e veio. Ele prova que amou, pois fez algo para demonstrar este amor. Tal amor, amigos, Deus enviou Jesus para morrer, e Ele veio e foi até o final. Quem são as pessoas, por quem Ele enviou o seu Filho? Romanos capítulo 5, versículo 8 nos responde: mas Deus, nos diz o apóstolo Paulo, prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda boas e maravilhosas pessoas. Errei? Deixa-me ler novamente. Mas Deus dá uma prova do seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, transgressores. Quem jamais amaria um transgressor e um pecador? Somente um amor verdadeiro faria tal coisa. Ele enviou seu Filho a homens rebeldes e resistentes, orgulhosos e antagonistas, mais amantes de si mesmo do que Deus, sem nenhum merecimento em nós, sem nada que atrai a atenção de Deus, nem o mérito, nem uma flor de beleza em nosso caráter, nada agradável às suas narinas em nós. Ele enviou a pessoas como nós. Que amor tão grande, que amor tão real, o amor de Deus, sendo inimigos de Deus. Veja o que Paulo diz em Colossenses 1, 21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más,
porque Deus amou este mundo de pessoas dessa natureza, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crer. Meu amigo, isso é para qualquer pessoa. Pessoas de todas as formações sociais, o pior dos homens, a pior das mulheres, mesmo por mim, mesmo por você, Deus amou e enviou para todo aquele que nele crer. Que versículo! Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado a este mundo para todo aquele que nele crê. Eu tenho uma grande dificuldade neste versículo. Se o meu nome, Abner, estivesse escrito bem aqui neste lugar, e onde a palavra mundo foi escrito fosse tirado e o meu nome fosse escrito, eu não seria convencido do amor de Deus por mim, porque Deus amou Abner de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se eu encontrasse essa palavra um dia na Bíblia, o meu nome escrito, o amor de Deus por mim, eu teria dificuldade em crer, porque a minha mente me diria, pode ter sido para um outro Abner, 100 anos atrás, quantos deles já existiram, eu não sei se é para mim, eu não tenho certeza, mas quando eu ouço essa palavra, mas quando me dito aqui que ele amou o mundo, eu estou incluso aqui, ele amou uma pessoa como eu, e como você se coloca de fora desse amor? Foi por você. Será que se levantam pensamentos dentro de você, poderia Deus amar a mim? Depois de tantos pecados, depois de tantos arrependimentos e quedas novamente no pecado, poderia Ele demonstrar o seu amor por mim? Essa é a tua condição nesta noite. Você tem dúvidas se Deus irá receber a tua oração de arrependimento depois de ter voltado ao pecado tantas vezes? Amigos, Deus amou o mundo de tal maneira, um menino, uma menina, uma criança está incluso nesta palavra, um adolescente está incluso aqui, um idoso está incluso aqui, o pior dos pecadores, o maior dos hipócritas, os imorais inveterados, os covardes, todos eles, cada um de nós aqui nesta noite está incluso nesta palavra. É o amor de Deus por todo tipo de pessoa. Você está incluso aqui, tenha certeza, neste amor. Qualquer pecador está incluso. Se os anos passam e você está cansado e sobrecarregado dos teus pecados e da culpa, e você não parece vencer eles, você pode vir desta mesma maneira, você está incluso aqui. Se você tem uma fé tão pequena, mesmo quando você está em dúvida desta fé, você vem a Jesus Cristo e Ele te receberá baseado no teu arrependimento sincero e fé. Você que imagina não conseguir sentir profundamente o teu pecado e necessidade, você pode vir dessa maneira mesmo, sem sentir profundamente. Uma pequena fé, um desejo sincero, um arrependimento real será o suficiente. Simplesmente venha. Se você está com o coração tão quebrantado, porque o seu coração não se quebra diante de Deus em arrependimento, simplesmente venha. Você não consegue ir a Ele, simplesmente caia aos pés dEle, clame, peça por vida, Ele está te oferecendo. Você entende? Se eu pudesse simplesmente transmitir dentro da tua mente este chamado, é verdadeiro, amigos. Não é teórico, não é para alguém que está lá na China somente, lá no mundo, daquele lado, é para você aqui, na Rua Bom Pastor, 2167, nesta noite, neste lugar. Se você vê através dos teus pecados, se você deseja o perdão de Deus, se você ouve essas palavras, simplesmente dirija a Ele a tua oração em arrependimento, crendo, e seja salvo e salvo para sempre. Ele te chama nesta noite. É imperativo, é vital crer. Aquele que não crer, diz o Senhor Jesus Cristo no versículo 18, já está condenado. É imperativo crer. Mas deixe-me dizer a você o que não significa crer em Jesus Cristo, para que você saiba com toda a clareza possível o que é crer em Jesus Cristo. Amigo, crer não significa meramente acreditar. Crer não é simplesmente acreditar que esta mensagem é verdadeira.
Crer é muito mais do que acreditar. A própria Bíblia nos diz que Satanás e seus anjos creem ao ponto de tremer diante desta verdade, mas eles não se arrependem de seus pecados. Crer não significa que dependa de você ou de fazer algo para ser salvo. A minha fé, o meu crer não angareia, não barganha a salvação. Não há mérito no crer. O mérito está todo em Jesus Cristo. Crer significa isso. Significa crer no que Jesus Cristo diz e agir. E se Ele te diz, arrependa-te de teus pecados, você crê e você se arrepende e confessa diante dEle e vira as tuas costas para esse mundo de pecados e essa velha vida e se entrega completamente ao Senhor Jesus. É tão maravilhoso ouvir as primeiras palavras de Jesus em Marcos, quando Ele deixa a Galileia, ou melhor, Nazaré, e começa a pregar o Evangelho do Reino. Sabe qual foi a primeiríssima palavra que Ele pronunciou, o Salvador? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer é arrepender-se diante de Deus. Não importa quanto você tenha pecado nesta noite, você simplesmente deve ouvir essa palavra do Salvador te chamando. Creia que é para você e venha a Ele em arrependimento e confesse a Jesus Cristo. Crer significa isso. Muitos dizem que têm crido em Jesus Cristo, mas eles continuam a dirigir as suas próprias vidas. Crer em Jesus Cristo que significa submeter-se a Ele e dizer, Senhor, toma a minha vida e ela será tua, e eu irei e farei o que tu determinares, eu serei teu para sempre, para te servir e viver para ti. Crer significa dobrar o joelho diante de Cristo Jesus e se entregar por inteiro. Deixe-me ler todo este verso. Crer é receber a Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Perecer é o resultado de não crer e arrepender-se e confiar. Perecer é a condenação da alma ao final desta vida. Perecer é ser banido da presença de Deus quando a luz deste mundo se apagar para você e os teus olhos se abrirem diante do teu Criador e ser lançado para longe dele, para o inferno criado por Satanás e seus anjos e para aqueles que se rebelaram contra Cristo. Perecer, sem jamais morrer, mas perecendo sempre, é o resultado de não ter crido e não ter vindo. Amigos, que declarações tão graves são essas palavras. Aquele que não crê já está condenado. Como já, nem ao menos fui julgado, nasci um pecador. A minha consciência declara como uma testemunha que eu sou um pecador, já estou condenado, serei simplesmente sentenciado para o meu lugar. Não quero lhe assustar com essas palavras nesta noite, porque essa é uma mensagem tão positiva, uma mensagem de salvação, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna, esse é o maior bem possível. Não é te emprestado a vida eterna, te é dado e você tem. E quando você vem a Jesus Cristo e se arrepende e confia a Ele a dependência da tua alma para a eternidade, Ele te dá o perdão e te dá uma vez por todas. Você é salvo e é salvo de uma vez, e você é salvo para sempre, mas tenha a vida eterna. Vem por meio do perdão de pecados esta vida eterna. É uma vida com Deus deste lado da eternidade. Começa aqui com um relacionamento tão real com o teu Criador. Você recebe sentido e propósito em tua existência. Respostas de oração. Deus, o teu Pai, e Ele anda contigo, se eu posso usar esse termo, te conduzindo, e Ele te guardará. E Ele te receberá na glória. Ter a vida eterna, alegria e paz verdadeira e certeza de ser recebido na glória eterna quando você fechar os teus olhos e continuar lá com o Senhor,
Quem tem Jesus tem a vida eterna, tem a vida eterna. Não é uma questão de anos para alcançar e ser salvo. Você vem uma vez, você vem por inteiro, você vem um arrependimento sincero e você é salvo ali. Não é que você vai ser salvo em 10 anos, você é salvo e aperfeiçoado em santificação. Quem não crê já está condenado, não apenas será. Deixe-me concluir aqui, meus amigos. Não crer é desprezar o presente de Deus. Não crer é jogar a única passagem para a eternidade pela janela. Não crer é desprezar aquilo que há de maior e melhor na existência humana, a conversão, a regeneração. Não crer é dizer não para o perdão que o juiz te oferece. Não crer é lançar fora toda a beleza, toda a glória, tudo que há de valor, tudo que é eterno, tudo que é permanente. Não crer é continuar uma vida neste mundo como um mero animal, alimentando o estômago e a pele, sem vida na alma, sem comunhão com o teu Criador, sem sentido e propósito nesta existência, levada pelos prazeres do corpo, dominados por Satanás, condenado a uma morte eterna tão horrível. Não crer é virar o rosto para Jesus Cristo, o amigo dos pecadores, que te salvaria e te receberia no céu, apesar dos teus pecados, e você vira as suas costas, não crendo, para que todo aquele que nele crer, diz o Senhor Jesus Cristo. A extensão do amor de Deus, tão grande, tão profundo, a altura deste amor, do céu ao mais fundo da condição humana neste mundo, a profundidade deste amor, amor sem medida, medido pela cruz. Ele é grande o suficiente para incluir mesmo você nesta noite, não importa a tua condição. Amor tão grande e tão suficiente para perdoar o pior dos teus pecados, se simplesmente você vier e confessar, e confessando se entregar a Ele. Creia nesse amor, receba este amor, seja salvo por este amor em Jesus Cristo, mesmo hoje, mesmo agora.